Vamos lá. Essa semana o Irion, que cuida das redes, fez um corte de uma mensagem mais antiga, falando de uma definição de Deus que eu inferi, né, em dado momento, sobre a onisciência e a onipresença de Deus, e eu citei o Salmo 139. E é interessante como este salmo é muito conhecido, ele é muito lido e ele é desafiador. Faz tempo que eu não prego nos salmos, então deixa eu voltar ao Salmo 139 para a gente ler essa poesia muito interessante, que também é atribuída a Davi. E dentre os 150 salmos, pelo menos 50 são atribuídos a Davi, e esse é um dos mais conhecidos. Talvez depois do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, esse aqui seja o salmo mais conhecido, e teologicamente ele é usado para falar dos atributos de Deus, de onipotência, de onisciência e de onipresença. Então os teólogos, quando querem falar dos atributos de Deus, esses três atributos muito conhecidos, às vezes eles vão para este salmo. E há muito tempo eu aprendi a ler a Bíblia pela Bíblia, não fazendo a Bíblia dizer aquilo que a gente quer que ela diga, mas a Bíblia interpretada e lida para que ela nos diga o que ela quis dizer. Se a gente perguntar para qualquer de nós, o que você pensa de Deus? Nós vamos cair no jargão, né? Deus é Espírito, porque Jesus disse, né? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí você pergunta para a pessoa, ok, e o que é Espírito? Pronto, já complicou. É fácil dizer, Deus é Espírito. Mas quando você pergunta, e o que é Espírito? Alguém tem uma resposta? Eu não tenho. Eu não tenho. Porque exatamente essa é a nossa dificuldade com a teologia, né? Definir exatamente os termos, traduzi-los de uma forma que as pessoas compreendam. A Bíblia não diz o que é Espírito. Deus é Espírito, o Espírito é Deus, Deus soprou em nós o fôlego de vida, nós também chamamos isso de Espírito. Então, o que é o Espírito? A gente só fala por analogia. O Espírito é comparado com fogo, o Espírito é comparado com água, o Espírito é comparado com vento. A palavra Espírito, vocês sabem, eu já expliquei. A palavra hebraica para Espírito é ruach, que é a mesma palavra para vento. E em grego, uma outra cultura totalmente diferente, a palavra pneuma é a mesma palavra para vento e para espírito, pneuma, não é? De onde vem o pneumático, né? Aquilo que é no ar comprimido, né? O pneu do seu carro, ele é cheio de ar, tem a ver com isso. Então pneuma em grego é vento e é espírito. Por que essa palavra define as duas coisas? Exatamente porque é uma analogia. É aquilo que você não consegue segurar, aquilo que você não consegue ver. Você consegue reter a água nas mãos? Você consegue reter o vento? Você consegue reter o fogo? Não. Então aquilo que você não consegue conter, aquilo que você não consegue exatamente manipular, não é? Então isso aí é o Espírito. A gente usa a palavra Espírito exatamente para as coisas que nós não conseguimos definir com clareza. É aquilo que não é matéria. A matéria eu vejo, a matéria eu toco, a matéria eu percebo a temperatura, né, pelo tato, eu posso até degustar alguma coisa da matéria, sentir o sabor, o paladar, né, enfim. Mas como é que eu faço isso com o espírito? Os sentidos do corpo não funcionam para o espírito. Então é uma palavra que parece que está definindo, Deus é Espírito, mas é uma forma de dizer, Deus é algo que eu não consigo exatamente explicar. Então quando a gente fala, o que você pensa de Deus? Deus é amor. Disse tudo, né? Aí você pergunta para a pessoa, o que é amor? Aí a gente tem um monte de dificuldade de explicar o que é o amor.
Vocês compreendem? Então, as nossas definições de Deus, elas são sempre parciais. As nossas definições de Deus são sempre por analogia, são por aproximação. Deus é Pai. Então, quem teve um bom pai, tem uma ótima referência de Deus. Eu amava meu pai, então se Deus é o pai, Deus é muito legal. Mas aquela pessoa que foi abandonada pelo pai, quando você fala para ele que Deus é pai, ele fala, que droga, será que ele vai me abandonar também? Então nem sempre a analogia do pai funciona bem para todas as pessoas. Tem gente que não teve um bom pai, ou um pai bom. Vocês entendem? É assim que a gente tem a dificuldade com Deus. E os atributos de Deus, quando alguém pergunta, quais os atributos de Deus? Onipresença, onipotência, onisciência. Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus está em todo lugar. Isso tem muito a ver com a filosofia. Essas definições não vieram da Bíblia. Essas definições vieram dos filósofos gregos. Os filósofos gregos, eles pararam de acreditar na mitologia grega, aquele negócio dos Zeus, Hera, Apolo, os deuses gregos, Ares, o deus da guerra. Eles foram abandonando a mitologia grega e foram pensando que deve existir um Deus. Então, os filósofos gregos construíram racionalmente uma definição daquilo que seria o verdadeiro Deus, que é de vez em quando aquilo que vocês veem na internet, alguém discutindo, alguém cristão tentando convencer um ateu, não é? Então ele vai dizer, Deus existe antes da matéria, Deus existe antes do tempo. Ok, está tudo certo isso aí, mas isso não é um argumento bíblico, necessariamente. Isso é um argumento filosófico. Então parece que as pessoas estão discutindo Bíblia, mas não estão. As pessoas estão discutindo filosofia, não é? E não estou dizendo que está errado. Certas definições filosóficas chegam à mesma conclusão do Deus da Bíblia, mas nem sempre. E o Salmo 139 é esse salmo que às vezes as pessoas usam ele para afirmar aquilo que os filósofos intuíram, por intuição, por dedução lógica, mas não é o que a Bíblia diz. Vamos ler o Salmo. O salmista, aqui, de fato pode ser Davi, na sua poesia ele canta, Yahvé, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra nem chegou à minha língua, e tu, Yahvé, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Percebam claramente que o Davi não está falando aqui de um Deus que está em todo lugar, ou de um Deus que conhece tudo. Ele está falando de um Deus, o que ele está falando é que Deus conhece tudo acerca dele. O Senhor conhece quando me sento e quando me levanto. Observas o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos. Ou seja, o Senhor sabe tudo que eu faço. É isso que ele está dizendo, ok? A palavra nem chegou à minha língua, ou seja, eu estou pensando, mas o Senhor já conhece. O Senhor me cerca por todos os lados, e esse conhecimento para mim é maravilhoso, eu não consigo compreender. Como é que o Senhor sabe aquilo que eu estou pensando? A minha esposa às vezes pensa que sabe o que eu estou pensando. Eu às vezes penso que sei o que eu estou pensando, mas às vezes nem eu me conheço. Eu não sei se você de vez em quando se surpreende com uma reação sua, e aí você descobre, meu Deus, eu não sabia que eu era capaz disso. E tem aquelas coisas que você fala assim, eu não sabia que eu sabia isso. Sabe quando alguém te faz uma pergunta e você vai lá e responde de pronto? E depois você vai pesquisar para ver se você não falou uma bobagem, e não é que é isso mesmo? Aí você fica pensando, meu Deus,
eu não sabia que eu sabia. É porque o nosso cérebro tem coisas dentro de si, dentro da gente, né, que a gente mesmo esquece que está lá. É assim que a psicologia trabalha, que a psicanálise trabalha, né? Sejam os nossos traumas, as coisas que nos marcaram na infância, sejam as decisões mal elaboradas da nossa cabeça. A gente tem um monte de coisa dentro da gente que a gente não conhece direito. A gente mal conhece a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é uma grande arte. E feliz é o homem, feliz é a mulher que gasta tempo para tentar conhecer a si mesmo. Por que eu sou assim? Por que eu me comporto dessa maneira? Por que eu reajo desta forma? Por que tal situação me incomoda? Por que a presença de tal pessoa me incomoda? Por que com aquela pessoa eu me sinto em paz? O que existe? Por que eu gosto desse lugar? Por que eu não gosto daquele lugar? Quando você começa a perguntar para si mesmo os seus porquês, você começa a conhecer a você. Por que eu gosto de comer certas coisas? Você fala, é porque isso me lembra a comida da minha avó, e eu gostava lá. Isso aqui me remete à minha infância, isso aqui me remete à juventude, isso aqui me faz lembrar daquele lugar onde eu vivi, e lá eu fui muito feliz. Então, estas coisas que a gente traz dentro de si, elas às vezes são mistério até para nós mesmos, quanto mais para os outros. E é bom, o bom de envelhecer, gente, é você começar a ter mais tempo para pensar em você mesmo. E não precisar de tanto barulho. A Rita está concordando assim, né, Rita? A gente fica mais tempo com a gente mesmo, né? Uma coisa boa de envelhecer é você começar a gostar de ficar com você. Caminhar, eu gosto muito de caminhar sozinho. Eu caminho sozinho e vou com os meus pensamentos, eu me acompanho. Aquela música que o Carlinhos Veiga gravou, né? Eu tentei correr de mim, mas aonde eu estava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Eu tentei correr de mim, mas aonde eu estava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Essa é coisa de goiano. Então eu gosto de correr de mim? Não, eu gosto de andar comigo. Hoje eu gosto de mim. Teve época que eu não gostei de mim, que eu corria de mim. Mas hoje eu estou gostando muito de andar comigo. Eu sou gente boa para mim mesmo. É a parte da vida, né? A gente vai se conhecendo. E é isso que o salmista está falando de Deus. O Senhor me conhece. Ele não está falando de um Deus que sabe tudo de tudo. Ele está falando de um Deus que sabe tudo dele. Percebam que é um Deus de relacionamento. E Davi talvez pudesse falar isso com muita propriedade, uma vez que Deus escolhe Davi para ser rei. Deus sabe das aprontações de Davi, Deus sabe dos pecados de Davi. A Bíblia vai contando a história de Davi com Deus e de Deus com Davi, as coisas que Davi faz certo, as coisas que Davi faz errado, e como Deus está sempre acompanhando Davi. Guarda Davi em certas situações, expõe o pecado de Davi em outras, enfim. O que Davi está dizendo aqui neste salmo, se o salmo realmente é de Davi, pode se aplicar para todos nós que andamos com Deus. A gente sabe que Deus nos conhece. E é por isso que eu sempre convido a vocês a serem sinceros no relacionamento com Deus. Porque tentar enganar a Deus nada mais é do que continuar enganando a si mesmo. Quando você pensa que está enganando a Deus com qualquer atitude hipócrita, na verdade você está tentando enganar a si mesmo e tentando enganar os outros. Porque a Deus ninguém engana. Deus sabe o que a gente sente, Deus sabe o que a gente pensa, e a melhor forma de nos relacionarmos com Deus é em sinceridade. A partir do verso 7, ele vai falar de outra qualidade nesse relacionamento que ele tem com Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou seja, onde é que eu vou me esconder? Exatamente esse Deus que é espírito, ele está em todo que é canto, né? Nesse sentido, ou seja, veja bem, se eu me trancar num quarto e com 7 portas de ferro, e 7 fechaduras e cadeados, Deus é espírito, ele
É aquela ideia de Jesus no cenáculo, né? Os discípulos estão lá, portas fechadas, e Jesus aparece no cenáculo. Por que ele apareceu lá? Como é que ele entrou? É porque ele era corpo, toca, mas ele também era espírito. Eu não sei, não tenho explicação para isso ainda, mas quando a gente ressuscitar, a gente vai saber. Por enquanto, ninguém sabe. Mas vamos lá, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Sheol, o mundo dos mortos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, vou para o leste, e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, ou seja, vou para o lugar escuro, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus enxerga no escuro. Ponto. Então, o que é que o salmista está dizendo? Eu não tenho onde me esconder de ti. Não é que ele está dizendo que Deus está em todos os lugares. Estou usando aqui o texto do salmista. O que ele está dizendo é que não há lugar que ele possa ir, no qual Deus não possa também estar. Então, se eu for, vamos pensar no Jonas, não é? O Jonas no fundo do barco, lá no porão. Deus sabia onde ele estava. E aí o pessoal joga ele no mar. Deus sabia onde ele estava. Não tem profundidade, não tem esconderijo onde Deus não chegue, não tem altura onde Deus não chegue. A torre de Babel, né, os homens daquela ideia, vamos fazer uma torre alta. A gente vai na classe, está estudando Gênesis, a gente vai chegar na torre de Babel. Lá tem um negócio interessante, né? Eles fazem uma torre para tentar se esconder de Deus, para tentar chegar até Deus. Eu acho que não, acho que eles fizeram uma torre alta para tentar dizer assim, se ele mandar outro dilúvio, ele não pega a gente. A gente fez um lugar alto agora, né? Mas não tem lugar alto onde Deus não chegue, não tem lugar profundo onde Deus não possa ir, de modo que o salmista está dizendo não é que Deus está em todo lugar, mas é onde quer que eu vá, o Senhor pode estar comigo. Isso para mim é de profunda consolação. Se você estiver num hospital, na UTI, isolado dos seus familiares, Deus está lá com você. Você não está sozinho. Há muitos anos atrás, 2013, né, eu peguei uma sepse, e aí o médico falou assim, estava eu, Tânia e a Amanda no quarto, minha filha. Aí o médico falou, olha, eu vou ter que levar você para a UTI. Tudo bem, doutor. Aí eu falei para minha mulher, o que eu vou ficar fazendo lá? Né? O que eu vou ficar fazendo lá? Minha questão era assim, eu ia estar lá fazendo o quê? Ia estar à toa, né? E eu fiquei 15 dias de UTI, né? Uma semana, depois mais uma semana. Foi uma experiência assim legal. Eu descobri que UTI é um lugar joia. Eu me diverti demais na UTI. Puxa vida, é sério mesmo, eu não sou normal, né? E eu fiquei muito bem na UTI, conversava o tempo todo, mandava nos médicos, mandava nas enfermeiras. Foi uma experiência muito boa. E eu descobri uma coisa interessante, né? Não tem lugar ruim. Não tem lugar ruim com Deus. Não tem. Não tem. E olha, gente, eu já viajei muito, eu já dormi em lugar feio. Já tive nos lugares meio estranhos, meio esquisitos. Mas não tem lugar perigoso. Eu lembro, há muitos anos atrás, o Varjão ainda era muito diferente do que é hoje. O Varjão, na época, era um lugar muito perigoso. Eu era recém-chegado aqui, talvez 99, 2000, coisa assim. E aí ligaram, alguém precisou de uma assistência lá no Varjão, eu e Tânia fomos lá de madrugada, e a gente foi lá e resolveu o problema, voltou. No dia seguinte, mais ou menos, o Alexandre Carvalho, na época ele era da PM, ele estava lá no Varjão. Pastor, o senhor foi lá no Varjão de noite? Fui. É 1h da manhã. Mas o senhor é doido, pastor, como é que o senhor vai no Varjão a essa hora? Mas eu fui, né? Porque
Não tem lugar perigoso com Deus. Quando a gente morava em São Paulo, gente, tinha um posto de saúde, ficava entre duas favelas em São Paulo. A favela da Marconi e a favela da Funerária. E era o único posto de saúde que funcionava à noite, exatamente por estar ali numa região muito precária. E uma noite, não sou eu, estou quieto. Uma noite uma irmã ligou, Tânia, ligou para o pastor, né? Pastor, preciso levar meu neto no posto. A Tânia falou, não, Zé, eu vou com ela, pode deixar que eu levo, você está cansado, você trabalhou muito, vai trabalhar amanhã, eu levo ela. Minha mulher pegou o nosso fusquinha, 1h da manhã, e foi num posto de saúde, entre duas favelas, de madrugada, e eu virei para o lado e continuei dormindo. Aí você vai falar, esse marido não é normal. Primeiro que esse marido deveria ter ido. Hoje eu penso que eu deveria ter ido mesmo, né? Mas ela quis ir, ela foi, ela voltou. Mas por que eu fiquei tranquilo? Porque eu sei que a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Então, no hospital, Deus está com a gente. No presídio, quando a gente fazia capelania no Carandiru, Deus está com a gente. No dia difícil, Deus está com a gente. É isso que o salmista está dizendo. Não há lugar onde eu posso me esconder de ti? Sim, mas existe o outro lado, não é? Onde eu estiver, o Senhor me acha. Porque quando Davi estava na caverna, se escondendo de Saul, Saul não achava Davi, mas Deus sabia onde Davi estava. Quando Saul, perseguindo Davi, ele teve que se refugiar entre os filisteus, Davi foi para a terra dos seus inimigos. Saul não podia alcançar Davi na terra dos filisteus, mas Deus sabia onde Davi estava e Deus guardou a Davi. Esse é o nosso Deus. Então não é que a gente fica tentando definir quem é Deus, não é isso que o salmista está falando. O salmista está falando que Deus está com a gente e a gente não consegue se esconder dele. Então, ao mesmo tempo que isso é proteção para nós, Deus sempre está conosco, é segurança para nós, o Senhor sempre está perto. Por outro lado, é uma forma de nos dizer, não adianta você tentar se esconder de Deus. Deus te acha. Então, se você em algum momento da vida estiver tentando fugir dele, esquece. Ele vai te buscar onde quer que você esteja. Por fim, como os teólogos gostam de achar uma desculpa para a onipotência, esse texto não está falando de onipotência, mas vamos ao texto que segue. Por que Deus conhece o pensamento de Davi e por que Deus sempre sabe onde Davi está? O verso 13 vai explicar. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, ou seja, a ideia do embrião que se desenvolve no ventre. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ou seja, Deus enxergava Davi quando os seus ossos, seu esqueleto estava sendo formado no ventre. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasses, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então vamos lá. O Davi está dizendo que ele é conhecido por Deus desde o ventre da mãe. Isso é interessante. É como se ele dissesse assim: eu ainda nem era, eu estava em formação, mas o Senhor já me conhecia. Bom, isso aí ficou fácil de entender. Mas eu queria chamar a atenção para: os teus olhos viram minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Que ideia é essa de no teu livro foram escritos todos os meus dias? De onde vem isso? Vocês já ouviram falar no livro da vida?
O que a gente pensa de livro da vida? Na sua cabeça, quase todos de vocês pensam o seguinte: o livro da vida é a lista dos salvos, que quando a gente morrer, o nosso nome está escrito lá, então a gente entra no céu. Na nossa cabeça, o livro da vida está lá na portaria com São Pedro, certo? O São Pedro fica por conta do popular, ok? Mas está lá na portaria do céu. Aí quando você morrer, você vai chegar lá e vai se apresentar e vai dizer seu nome. No meu caso, José Carlos da Silva. Eu falei, não, cara, você tem muitos aqui. Lá no inferno também está cheio, mas dá nome da mãe, nome do pai, CPF, para a gente ver se não é um xará, certo? Então, na nossa cabeça, o livro da vida é a lista de quem vai entrar no céu. Não é isso, não? É, mas não é. Pensaste errado. Êxodo 32. Moisés está lá com o povo, e o povo desobedece. Deus fala para Moisés que vai matar o povo todo, né? Deus disse para Moisés: Moisés, sai da frente, Moisés, que eu vou matar todo mundo aí, de você eu faço um novo povo. Né? Deixa eu ler vou ler o verso 32, versos 9 e 10. Capítulo 32, versos 9 e 10. Vocês vão falar que eu estou inventando. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, esse povo é teimoso. Sai da frente, deixa eu acabar com eles, e eu começo com você um novo povo. Ok? Vou pular lá para o verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Ok? Moisés está dizendo: gente, lá em cima a conversa é que Deus vai acabar com vocês. Eu vou subir e vou conversar com ele. Talvez eu consiga livrar a barra de vocês. Verso 31. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porém fizeram o bezerro e tal. Então, o que é o livro aqui? O livro dos vivos, gente. O livro da vida não é o livro dos que chegam no céu. O livro da vida é o livro dos que estão vivos. Quando Deus risca o nome aqui, a gente morre. Estão entendendo? Salmo 69. A gente pensa no livro da vida, né, como se fosse o livro dos mortos. Não, é o livro dos vivos. Quando Deus risca o nome é que é o problema. O Salmo 69, deixa eu ver, achar aqui o versículo. Cadê o livro no Salmo 69? Eu não guardei o versículo. Verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Deixa eu ler o 27 para fazer mais sentido. 27, 28. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que não tenham acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Então, lá o Salmo 139, quando fala de que os dias de Davi estavam escritos. Então, o que é isso?
Desde que Davi foi formado no ventre da mãe, Davi entrou na lista dos vivos. É o livro dos que vão viver. E os dias de Davi estão sendo anotados. Nós costumamos pensar sempre de que o dia da morte já está escrito. Mas o pensamento não é esse. O pensamento é que a nossa vida está sendo anotada, a nossa vida é conhecida, tudo o que fazemos está registrado, a nossa caminhada, olha o que ele disse, nós já lemos isso, o Senhor conhece os meus caminhos, o Senhor conhece os meus pensamentos. Então, quando a gente lê o Salmo, a gente tem mania, né, de colocar na Bíblia as nossas ideias, mas o que o salmista está dizendo é que existe um livro dos vivos, e nós estamos, por enquanto, com o nome nesse livro. O dia que esse nome for apagado, a gente passa para o outro livro. Aí é no Egito que tem o livro dos mortos. Porque o nosso Deus é Deus dos vivos. Tudo bem? Mas tem uma palavra no Salmo 139 que é complexa para nós, não é? Os nossos dias estão, cada um deles escrito e determinado. Aí é que é o problema, né? Quando entra a palavra determinado, a gente quer dizer, está vendo? A minha vida já está determinada. Deixa eu caminhar para o fim. A Bíblia, gente, é um livro de paradoxos. É verdade a gente dizer que Deus determina o começo e Deus determina o fim. É possível, biblicamente, a gente dizer, e a experiência mostra, que Deus é o doador da vida. Deus faz com que um ventre estéril possa produzir filhos. Toda criança que nasce é um milagre? Eu diria não. A maior parte das crianças que nasceram é fruto da natureza. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, gato e gata, cavalo e égua, cachorro e cachorra. E assim, os seres vivos se reproduzem, as plantas se reproduzem. Existe uma natureza que naturalmente acontece, ok? Mas isso não significa que Deus não pode, de forma sobrenatural, interferir na natureza. Ele pode fechar o ventre e ele pode abrir o ventre. Então, há pessoas que nasceram por um milagre de Deus. É uma exceção, mas há os milagres de Deus por aí. Deus é a origem da vida. Toda a vida, em última análise, procede de Deus. A morte é também determinada por Deus? Sem dúvida, Deus pode matar. A Bíblia está cheia de exemplos de gente que Deus matou. Mas sim, ou deixou morrer, né? Tem. A gente sabe que Deus tem a última palavra sobre isso. Tem gente que Deus curou e tem gente que Deus não curou, você vai morrer. Então Deus pode mudar? Pode. Mas muitas vezes é o curso também natural, a morte é algo natural. Então, nós sempre cocheamos entre esses dois caminhos. Está determinado ou depende da gente? Se eu cuidar da minha saúde, eu vou viver mais? Ou não adianta? Se a minha morte está determinada, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou morrer só no dia que está escrito. Está ali o Marcelo Pio, né? O Marcelo há pouco tempo foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Mas ele podia pensar assim, olha, eu não vou. Por quê? Porque meu dia está escrito. Então não adianta. Se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Então não vou passar por cirurgia, porque se for meu dia, eu morro. Vai que é no dia da cirurgia que é meu dia. Eu não quero mesmo. Vocês estão entendendo? Então a gente sempre fica entre o determinismo, alguém determinou o dia da morte, ou eu posso cuidar da minha vida para que eu viva mais. A Bíblia dá os dois caminhos. A Bíblia tanto nos responsabiliza pela nossa vida, mas a Bíblia não tira de Deus o direito de interferir nesse processo, se Ele quiser. É a ideia da responsabilidade humana, mas ao mesmo tempo com a soberania divina. É um paradoxo. A gente decide quanto tempo vai viver? É sim, eu diria que sim. Vamos pegar um exemplo radical. Um suicida. Ele resolveu tirar a própria vida. Estava determinado que ele fizesse isso? Ou foi uma escolha dele? Ele findou com a própria vida, é culpa de Deus? Deus decidiu que aquele era o dia dele? Ou ele fez o dia chegar? Alguém dirigindo numa estrada a 200 por hora,
Ele fez o dia dele ou o dia dele chegou? Esses dias eu vi o fulano que pulou de paraquedas, estava como instrutor, né? Ele pôs a câmera direitinho para filmar o outro que estava pulando com ele. Ele só esqueceu de um detalhe, de vestir o paraquedas deles. Ele pulou com o outro, equipou a câmera para filmar. O primeiro pulou, ele veio atrás para começar a filmar, e ele esqueceu de pôr o paraquedas. Era o dia dele. Ou ele fez seu dia chegar. Vocês estão entendendo? A gente lê o Salmo 139, aí no velório a gente gosta desses salmos. Então, não estava determinado, chegou a hora. Quando a gente quer, a gente é fatalista. E quando a gente quer, a gente é Senhor, não risca o livro ainda não, né? Dá um tempo a mais. Vocês estão entendendo? Nós temos que parar com essa tentativa de colocar Deus nas nossas caixinhas. Deus não cabe nas nossas caixinhas. A gente não entende Deus, a gente não entende os desígnios de Deus, a gente não entende porque Deus interfere em certas coisas e não interfere em outras, porque Deus às vezes fala, porque Deus às vezes se cala, porque Deus faz nascer ou porque às vezes não faz nascer, porque às vezes Deus deixa morrer e outras vezes Deus faz um milagre. Não tem explicação para Deus. Então não existe um texto que coloque Deus num formato que nos sirva. O salmista tem a sua experiência, tem a sua vivência, e Davi conta de si. Eu e Deus nos relacionamos assim. Ele sabe tudo o que eu penso, Ele sabe onde eu estou, onde eu vou, Ele também está. Essa é a vida de Davi com Deus. É a vida de todo mundo? Não sei. Deus é assim com o ímpio? Provavelmente não. Então a gente não precisa colocar Deus na nossa caixa. A gente tem que colocar a nossa caixa na mão de Deus. E vivemos da forma mais sensata, mais piedosa, mais justa, mais sábia que nos for possível viver. Então, leia o Salmo 139, não para tentar entender Deus, mas para entender como você pode relacionar-se com esse Deus que se interessa por seres pequenos como nós. E encerro com o Salmo 8. Que é o homem, Senhor, para que dele te lembres? Quem somos nós para definirmos o Criador? Quem é o barro para dizer ao oleiro, você está fazendo errado? A gente se resigna na nossa própria insignificância e confia na graça, na misericórdia de Deus, para tentar ser o mais fiel e justo que for possível ser. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Senhor, obrigado por esta manhã e pelo convite para olharmos para o Senhor com os olhos de um filho que não entende o Pai, com os olhos de uma criatura que não entende plenamente o Criador, como alguém que está buscando um propósito para a própria vida, mas entende que o Senhor tem propósitos mais elevados. Ó Senhor, ouvimos o que disseste pelo profeta: os teus caminhos não são os nossos caminhos, os teus pensamentos não são os nossos pensamentos, porque assim como os céus estão acima da terra, assim os teus caminhos e os teus pensamentos estão acima dos nossos. E é nessa pequenez, é nessa humilde fragilidade que nós nos colocamos no pó da terra, Senhor, porque somos pó, ao pó tornaremos, e reconhecemos que do Senhor é a terra e todos os que nele habitam. Tu é a glória, Tu é a majestade, Teu é o poder, Tu é a sabedoria, Teus são os governos e domínio pelos séculos dos séculos. Nós nos curvamos diante da Tua soberania, Senhor, e reconhecemos que bom é Deus para conosco. Agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela salvação em Jesus. Te agradecemos pelo fôlego de vida, mas também pela vida do Espírito, que fez de nós novas criaturas. Sim, Senhor,
Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor, de amar o Senhor e saber que somos amados, e nos contentamos, Senhor, em não entendendo todas as coisas, viver à luz de Jesus Cristo, do Evangelho da Graça, firmados na esperança da vida eterna. Há um livro, Senhor, e o nosso nome está nele. Estamos vivos aqui e estaremos vivos na eternidade com o Senhor. Amém. Amém.